Fala, meu povo, sou o professor Beto Brito e hoje nós vamos falar de figuras de linguagem. Serão as figuras de linguagem semânticas. Chega mais! Muito bem, pessoal, o assunto de hoje é figuras de linguagem. Você sabe muito bem que as figuras de linguagem são largamente utilizadas nas questões de literatura. Por quê? Porque elas representam recursos estilísticos para os autores na produção de suas obras de arte. Hoje falaremos de algumas figuras, pessoal, semânticas. O que quer dizer semântica? Que tem a ver com o conceito, pessoal, que você tem que traduzir para poder entender. E eu vou usar justamente aquelas mais utilizadas dentro de alguns movimentos literários, para que você saiba traduzir e entender o que o autor quis produzir. É bom que se diga, pessoal, que todas as vezes que você estiver analisando um texto literário, você tem que entender que o autor vai se utilizar de vários recursos criativos para fazer aquele texto ficar especial, diferente de um texto comum, certo? Ele não tem que falar coisas como as outras pessoas falam, ele tem que falar de uma maneira especial e você vai ter que se utilizar da sua imaginação para poder traduzir aquelas figuras de linguagem. As figuras de linguagem de hoje são a metáfora, a sinestesia, a antítese e o paradoxo. Todas elas são figuras semânticas, que são figuras de conceito. Para que você possa entender o que o autor quis dizer, você vai ter que utilizar a imaginação. E aí eu vou dizer o que é cada uma delas e qual o movimento literário que usa mais, tá bom? Começamos pela metáfora, que é talvez uma das mais utilizadas figuras de linguagem em textos artísticos. O que vem a ser uma metáfora? Uma metáfora, pessoal, é uma comparação implícita. É quando você compara com algo sem usar o termo como. E aí fica aquilo na imaginação. Por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui, Ele tem um coração de pedra. Mas é claro que o coração dele não é de pedra, né, minha gente? Então, é como se ele estivesse dizendo que o coração dessa pessoa é duro como uma pedra. Mas ele não usou como uma pedra. Ficou implícito. Quis dizer que o coração dele é duro. Entendeu a ideia? Então, o autor se utiliza desse recurso para deixar a linguagem especial. É como naquele poema de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Amor é fogo? Não, amor é um sentimento. Mas se ele dissesse que amor é um sentimento, ele não estaria fazendo nada especial. E aí, então, quando ele diz que amor é fogo, ele transforma essa linguagem numa linguagem única e por isso vira uma linguagem literária. Igual aqui, ele tem um coração de pedra. Ele não falou simplesmente que ele tinha um coração duro ou que ele era uma pessoa fria. Ele usou uma metáfora, deixando sua linguagem especial. Você só vai entender se você traduzir. Por isso chamamos de figura semântica. Sabe quem gostava das metáforas? Os autores do romantismo. O romantismo adora metáfora. A outra figura de linguagem, inclusive uma figura de linguagem, pessoal, mais sofisticada, mais elaborada, é a sinestesia. Essa, pessoal, é mais difícil de encontrar. A sinestesia consiste em pegar um sentido e qualificar por outro, fazendo uma relação vaga, imprecisa. É como se ele estivesse sugerindo algo, ok? Quem gostava muito da sinestesia por ter uma postura muito sensorial eram os autores simbolistas. Cruz de Souza adorava. E olha o exemplo que eu coloquei aqui, pessoal, que é justamente do Cruz de Souza, Aqui ainda tem uma aliteração, tá ligado? Mas a aliteração é figura sonora. Ele disse aqui, veludosas vozes. Perceba que ele pegou a voz, que é um sentido que está diretamente ligado à perspectiva da audição, e ele usou como qualificação para essa voz o termo veludosa. Pega aí, pessoal. Uma voz pode ser veludosa? Não. Uma voz pode ser alta, grave, aguda. Veludosa, não. Mas por que ele disse que era veludosa? Ele quis qualificar essa voz, uma voz muito agradável, uma voz muito interessante, e as palavras que ele tinha que eram condizentes com a voz não agradavam a ele. Então ele, por meio de sua criatividade, por meio de sua imaginação, ele pensou, peraí, eu gosto quando toco no veludo, eu acho gostosinho. Aquele toque, aquela sensação. Então eu vou dizer que essa voz é como se fosse, veludo. Tipo, você não consegue entender exatamente o que ele quis dizer, mas tenho certeza que você sabe que ele elogiou. Então fica uma qualificação, uma sugestão imprecisa, vaga, porque ele usa aqui a textura do tato
para definir uma voz que tem a ver com a audição. O nome disso é sinestesia. Quem usava bastante isso eram os autores do simbolismo. Guarda essa informação, guarda essa informação. Ó, a outra figura de linguagem é a antítese. E aí eu fiz logo um combo aqui, pessoal, para poder explicar de uma vez por todas a diferença. Eu coloquei também aqui o paradoxo. Por quê? Essas duas figuras de linguagem aqui, ó, são muito usadas pelo barroco. Por quê? Porque a época do barroco é uma época cheia de conflitos e contradições. Inclusive, a principal qualidade dos textos do barroco é o conflito, é o dualismo. E aí você diz, professor, por que eles tinham esse conflito, esse dualismo? O barroco ocorreu numa época, pessoal, em que o renascimento estava acabando e a contra-reforma estava surgindo com uma força muito grande, aproximando o homem de novo, certo? Da religião. Então ficava aquele duelo entre razão e fé. Isso fez com que os artistas escrevessem com conflitos. E esses conflitos ideológicos, existenciais, aparecem nos textos. Por exemplo, ó, uma das maneiras de representar esse conflito é o uso pertinente de antítese. O que é antítese, pessoal? É uma figura de linguagem que faz o uso de palavras opostas. Eu já verifiquei, por exemplo, se você escuta Djonga, que o rapper usa bastante, pessoal, essa perspectiva da antítese para representar um duelo, um conflito, tá ligado? Ele fala muito de coisas opostas. Isso é um recurso muito usado na música. Eu coloquei aqui como exemplo, ó. Uma pessoa está entre a vida e a morte. Está entre a vida e a morte é estar entre coisas opostas. Vida e morte representam uma oposição. Isso é uma antítese, pessoal. Quando eu coloco num texto só palavras opostas, tipo céu, inferno, perdão, pecado, bom, mal, bonito, feio, são todas antíteses. Só que aí o autor do barroco, ele gostava também do paradoxo. E o que vem a ser o paradoxo? É uma contradição. Peraí, professor, mas dentro de uma contradição não tem palavras opostas? É isso mesmo. Por isso que a gente costuma dizer que dentro de todo paradoxo nós temos uma antítese. Mas nem toda antítese é um paradoxo, porque para ser um paradoxo, pessoal, tem que envolver uma perspectiva de contradição. O paradoxo ele é mais ideológico, porque a relação contrária está diretamente ligada às duas palavras e elas se anulam. Vejam aqui, ó, chama. A chama está diretamente ligada à ideia de quê, pessoal? Fogo. E o fogo é o quê, minha gente? Quente. Como é que eu posso dizer que a chama é fria? São coisas opostas, mas são coisas impossíveis de acontecer. Uma anula a outra. Aí nós temos o paradoxo. Então, professor, paradoxo e antítese eu tenho no barroco. Sinestesia eu tenho no simbolismo. E metáfora você encontra em qualquer texto literário, mas é bem recorrente no romantismo. José de Alencar, Iracema, usa muita metáfora, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, vem aqui, senta o dedo no curtir, compartilha em suas redes sociais e dá uma fortalecida aí no professor. Se inscreve no canal para fazer esse canal ficar famoso. Literatura, pessoal. Falou, tchau, tchau.